Acreditei na minha irmã e TRA e meu marido, traindo meus filhos. Agora estou arrependida de tudo. Acreditei na minha irmã e traí meu marido, traindo meus filhos. Agora estou me arrependendo de tudo. Meu marido está me deixando, as crianças me odeiam e minha irmã não ajuda em nada. Mas a resposta do marido: estraguei tudo de forma tão terrível e nem sei se existe alguma forma de consertar isso. Tenho 34 anos, casada com meu marido Jake, de 36 anos, há 10 anos. Temos 2 filhos. Nossa filha tem 7 anos e nosso filho tem 5. No papel, minha vida deveria ser ótima. Jake tem um emprego estável em que eu consegui ficar em casa com as crianças, que era o que eu achava que queria. Mas em algum momento do caminho comecei a sentir, não sei, invisível, presa. Eu nem percebi o quão infeliz estava até minha irmã começar a colocar ideias na minha cabeça. Minha irmã mais velha, Laura, de 39 anos, sempre foi a mais opinativa da família. Ela é do tipo que entra em debates com estranhos no Facebook sobre feminismo e política e acha que sempre está certa. Ela se divorciou do marido há cerca de 2 anos e desde então está nessa onda de encontrei a mim mesma. Ela fala só sobre mulheres sendo independentes, casamento sendo ultrapassado e como eu perdi minha identidade por ser uma mãe que fica em casa. No início eu ria disso porque, honestamente, ela sempre foi meio exagerada. Mas ela continuou insistindo. Toda vez que conversávamos, ela soltava comentários como: você nunca sente que existe mais por aí para você? Ou você é inteligente demais para só ficar lavando louça e limpando o nariz o dia todo. Acho que comecei a deixar isso me afetar. Jake é um cara bom. Ele é estável, confiável e trabalha duro. Mas ele não é o mais romântico ou expressivo. Nossa rotina ficou tão previsível. Ele trabalhava longas horas, eu cuidava de tudo em casa e quando as crianças iam dormir, nós apenas ficávamos zonzos na frente da TV. Não éramos infelizes, mas parecia que éramos mais colegas de quarto do que qualquer outra coisa. Comecei a me ressentir dele e Laura estava bem ali para alimentar as chamas. Ela continuava me dizendo como eu estava desistindo da minha independência e como eu merecia me sentir viva novamente. O ponto de virada veio quando fui para a reunião da minha faculdade há alguns meses. Jake me incentivou a ir, disse que seria bom para mim ter uma pausa. Ele ficou em casa com as crianças para que eu pudesse ter o fim de semana para mim. Eu não via a maioria daquelas pessoas há anos e honestamente me senti empolgada só de me arrumar e não ser mãe por alguns dias. Foi lá que reconectei com Ryan. Ele era um velho amigo da faculdade, o tipo charmoso e brincalhão que sempre tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem como se fossem o centro das atenções. Acabamos conversando por horas, relembrando velhos tempos, indo sobre coisas bobas que costumávamos fazer. Ele me fez sentir interessante novamente, como se ainda existisse essa versão de mim que não era só sobre horários de carona e listas de supermercado. Quando cheguei em casa, não conseguia parar de pensar nele. Não foi minha intenção que algo acontecesse, mas começamos a trocar mensagens. No início era inocente, só colocando o papo em dia, compartilhando histórias engraçadas. Mas então as mensagens começaram a ficar mais pessoais. Ele dizia coisas como: não acredito que alguém como você se sente presa, ou se eu fosse seu marido, nunca te daria como garantida. Era tão bom ser notada daquele jeito. Contei para Laura sobre Raya esperando que ela me dissesse que eu estava fora de linha. Em vez disso, ela me disse para explorar isso. Ela disse que eu merecia me sentir desejada e viva e que não era errado me colocar em primeiro lugar de vez em quando. Eu sabia lá no fundo que estava cruzando uma linha, mas deixei-me convencer. Disse a mim mesma que não estava fazendo nada errado porque era só mensagem. Até que não era mais só mensagem. Algumas semanas depois me encontrei com Raya. Disse a mim mesma que era só uma conversa para esclarecer as coisas, mas uma coisa levou a outra e nós ficamos juntos. Não consigo nem descrever a mistura de emoções que senti depois. Parte de mim sentiu que tinha retomado o controle da minha vida, como se estivesse recuperando algo que tinha perdido. Mas esse sentimento não durou muito. Quando cheguei em casa, estava consumida pela culpa. Não conseguia olhar Jake nos olhos. Não conseguia nem colocar meus filhos na cama sem me sentir uma completa fraude. A pior parte é que confiei em Laura novamente achando que ela me ajudaria a descobrir como consertar essa bagunça. Em vez disso, ela ignorou como se não fosse grande coisa. Ela me disse que eu estava pensando demais, que Jake superaria se descobrisse e que isso era sobre mim recuperando minha independência. O conselho dela me fez sentir ainda mais confusa porque lá no fundo eu sabia que tinha cometido um erro enorme. Jake descobriu uma semana depois. Ele me ouviu ao telefone com Laura tarde da noite, chorando e contando para ela o quanto me arrependia de tudo. Ele não disse uma palavra no começo, só saiu do quarto. Na manhã seguinte ele me confrontou e nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Ele não gritou nem jogou coisas. Ele só parecia destruído e perguntou por quê. Eu não tinha uma boa resposta.
resposta. Como poderia ter? Tentei explicar como me senti invisível, como Laura me convenceu de que estava perdendo a vida, mas tudo soou tão vazio. Ele me disse que precisava de espaço e mal falou comigo desde então. Ele está dormindo no quarto de hóspedes e não consigo nem começar a explicar como a casa está tensa. As crianças sabem que algo está errado e odeio que estejam sendo arrastadas para isso. Cortei Ryan completamente, mas Jake não acredita em mim. Honestamente, não o culpo. Ele diz que não pode mais confiar em mim e nem sei como começar a consertar isso. Laura ainda está no meu ouvido me dizendo que não fiz nada errado, mas não aguento mais ouvir isso. Nem sei quem sou agora. Existe alguma forma de consertar isso ou destruir meu casamento e minha família de vez? Pessoal, antes de continuar, me diz uma coisa. Você acha que ela deveria ter ouvido a irmã? Comenta aí embaixo. Se você está gostando dessa história, deixa o like e se inscreve no canal porque tem muito mais pela frente. Atualização 1. Os primeiros dias depois que Jake descobriu foram um inferno puro. Ele se mudou para o quarto de hóspedes naquela noite e tenho andado em ovos desde então. Ele mal fala comigo, a menos que seja sobre as crianças ou algo prático como contas ou compras. Mesmo assim, o tom dele é cortado, como se estivesse se forçando a me reconhecer. Não o culpo. Destruí a confiança dele, mas viver nesse limbo é insuportável. Achei que conseguiria lidar com o silêncio, mas a culpa me devora viva cada vez que o vejo. Ele tem tentado se manter junto pelas crianças, mas elas sabem que algo está errado. Nossa filha Lily me perguntou ontem se o papai estava bravo comigo. O que eu deveria dizer? Só disse que o papai estava cansado do trabalho, mas dava para ver que ela não acreditou. A tensão é tão densa que está sufocante. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas toda a tentativa terminou com ele me cortando. A primeira vez, sentei na frente dele na mesa da cozinha e disse: Jake, podemos conversar? Ele só me olhou por um momento, como se nem me reconhecesse, antes de balançar a cabeça e dizer: agora não. Outra vez tentei me desculpar, realmente me desculpar, e ele só me olhou e disse: você nem entende o que fez, entende? E foi embora. Ele está certo. Eu não entendia completamente, mas estou começando a entender agora. Machuquei ele de uma forma que não sei se consigo consertar. E então tem a Laura. Ela não tem sido absolutamente nenhuma ajuda. Na verdade, ela piorou as coisas. Quando contei que Jake descobriu, a primeira reação dela não foi preocupação comigo ou com minha família. Foi defender o que eu tinha feito. Ela disse algo como: bom, talvez isso seja bom. Está forçando vocês dois a confrontar as rachaduras no relacionamento. Não consegui acreditar. É como se ela nem vivesse no mundo real. Disse a ela que isso não era só algum experimento de autoajuda, era minha vida desmoronando. Ela revirou os olhos e disse que Jake estava exagerando, que eu não devia a ele alguma lealdade cega. Não sei por que continuei ouvindo ela por tanto tempo, mas mesmo agora, quando estou tentando assumir responsabilidade, ela continua tentando distorcer as coisas para que eu me sinta justificada. Acho que parte de mim se apoiou tanto em Laura porque não queria enfrentar a verdade. Era mais fácil dizer a mim mesma que estava apenas me redescobrindo ou retomando o controle do que admitir que fiz uma escolha egoísta e estúpida. Queria acreditar que era alguma esposa incompreendida e oprimida em vez do que realmente sou. Uma mulher que traiu o marido e destruiu a família. Mas quanto mais olho para Laura agora, mais vejo o quão deludida ela é. O divórcio dela não foi algum ato empoderador de libertação. Foi uma bagunça. O ex dela saiu porque ela o tratava como lixo e esperava que ele a adorasse enquanto ela não dava nada em troca. Odeio que deixei ela projetar a amargura dela no meu casamento. Jake deixou claro que não quer nada com ela. Ele não disse diretamente, mas acho que é uma condição para até considerar a reconciliação. Ainda não contei isso para ela porque sei como ela vai reagir. Ela vai chamar Jake de controlador ou me acusar de deixar um homem ditar minha vida. Mas a verdade é que nem quero mais falar com ela. Toda vez que ouço a voz dela, me lembra de como cheguei aqui. A única pessoa que foi remotamente honesta comigo é minha melhor amiga Mia. Ela me conhece e conhece Jake desde a faculdade e não se conteve quando contei o que aconteceu. No início ela só me encarou como se estivesse tentando processar se eu estava falando sério. Então ela disse: que diabos você estava pensando? Contei tudo para ela, sobre Laura, o caso, a culpa. E em vez de me mimar, ela foi direta: você não pode culpar Laura por isso. Sim, ela é tóxica pra caramba, mas você fez a escolha. Você precisa assumir isso se for consertar alguma coisa. Mia está certa. Claro, eu estava deludida em achar que podia colocar tudo isso em Laura. Ela pode ter me empurrado, mas eu deixei. Eu tomei a decisão de mandar mensagem para Ryan, de encontrar com ele, de cruzar cada limite. Isso é comigo. Mas agora que percebi isso, sinto que é tarde demais. Jake tem todo o direito de me odiar e nem sei por onde começar a ganhar o perdão dele. Ontem tentei de novo falar com ele. Disse que tinha cortado Ryan e que faria o que fosse preciso para consertar isso. Ele só balançou a cabeça e disse: não é sobre ele, é sobre você. Como vou acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Não tenho resposta para isso. Como você prova para alguém que não vai machucá-lo de novo quando você já destruiu a confiança dele? Sinto que estou me afogando e toda vez que tento nadar para a superfície, só afundo mais fundo. Estou pensando em sugerir terapia, mas estou apavorada de que ele vá rir na minha cara.
cara. E honestamente, não sei se mereço uma segunda chance. Talvez esse seja apenas o preço que tenho que pagar por ser tão cega e egoísta. Resposta do marido. Oi Reddit, Jake aqui. Minha esposa me mostrou as postagens que ela fez na conta dela. Ela disse que queria que eu visse o quanto ela está arrependida e o quanto está lutando para lidar com o que aconteceu. Li as postagens dela e, embora não duvide que ela se arrependa das escolhas, sinto que tem muita coisa que ela deixou de fora. Seja porque não está pronta para encarar ou porque não quer que as pessoas a julguem com muita dureza. Então estou aqui para esclarecer, não para atacá-la, mas para dar a vocês o quadro completo e explicar por que decidi não me reconciliar. Primeiro, quero dizer, eu amava a minha esposa. Casei com ela porque acreditava que ela era alguém em quem eu podia confiar com todo o meu coração. Tínhamos uma vida boa, pelo menos era o que eu pensava. Claro, as coisas não eram perfeitas e sei que nem sempre fui tão disponível emocionalmente quanto poderia ter sido, mas estava trabalhando longas horas para dar estabilidade à nossa família e achei que tínhamos um entendimento. Ela queria ficar em casa com as crianças e fiz tudo o que pude para tornar isso possível. Achei que éramos parceiros. Achei que ela apreciava o que construímos juntos. Não sabia que enquanto eu trabalhava 50 horas por semana para manter tudo funcionando, ela estava passando o tempo livre conversando com a irmã sobre o quão infeliz estava. Não sabia que a irmã dela estava encorajando ela a olhar fora do nosso casamento porque ela merecia se sentir viva. E definitivamente não sabia que ela estava reconectando com Ryan, um cara que ela namorou brevemente na faculdade, pelas minhas costas. Ela diz que começou como mensagens inocentes, mas desde o momento em que começou a esconder de mim, parou de ser inocente. O que ela não contou na postagem dela é quão fundo isso foi. Ela admitiu para mim que eles estavam conversando há meses e as mensagens não eram apenas casuais ou amigáveis. Ela apagou a maioria delas, mas deixou escapar que eles estavam trocando mensagens de flerte muito antes de qualquer coisa física acontecer. Ela continuava dizendo, não achei que fosse chegar tão longe, como se isso melhorasse as coisas. Ela teve muitas chances de parar, de encerrar, de me contar a verdade, mas não fez. Em vez disso, deixou escalar. Descobri sobre o caso da pior forma possível. Não estava bisbilhotando, não estava procurando o problema. Ouvi ela chorando ao telefone com a irmã tarde da noite. Ela estava dizendo coisas como, arruinei tudo e não sei se Jake vai me perdoar. Congelei. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei lá por alguns segundos tentando me convencer de que estava entendendo errado, mas quando entrei no quarto, ela me olhou como um veado na luz dos faróis. Aquele olhar me disse tudo o que precisava saber. Na manhã seguinte pedi que ela me contasse a verdade. Ela admitiu que tinha ficado com Ryan uma vez e que se arrependeu, mas nos dias seguintes comecei a juntar mais da história, coisas que ela não tinha me contado. Por exemplo, ela não me contou que Ryan era o ex-namorado dela da faculdade até eu perguntar quem ele era. Ela não me contou que estava mandando mensagem para ele por meses antes de se encontrarem. Ela não me contou que Laura estava empurrando ela para explorar os sentimentos o tempo todo. Tive que arrancar cada detalhe dela e mesmo agora não tenho certeza se tenho a história completa. Uma coisa que ela não mencionou na postagem dela é que ela mandou uma mensagem para Ryan depois que descobri. Ela me disse que tinha cortado ele completamente, mas vi a mensagem, em Jake sabe, não posso mais falar com você. O fato de ela ter sentido necessidade de se despedir dele depois de tudo foi o prego final no caixão para mim. Ela não estava só arrependida pelo que fez comigo, ela estava arrependida de que o relacionamento com ele estava terminando. Esse é um nível de traição que não consigo superar. E então tem a Laura. Nunca gostei dela. Aguentei ela porque é irmã da minha esposa, mas agora vejo o quanto de influência tóxica ela foi. Ela passou anos dizendo para minha esposa que ela estava se acomodando comigo, que estava desperdiçando o potencial dela como mãe em casa e que eu não a apreciava. Quando minha esposa começou a se sentir culpada sobre o caso, Laura disse que ela estava sendo dramática e que eu superaria. Aquela mulher ativamente encorajou minha esposa a destruir nosso casamento. Disse para minha esposa que quero Laura fora das nossas vidas de vez, mas não tenho certeza se ela está pronta para deixá-la ir. Mesmo agora, depois de tudo o que aconteceu, tomei minha decisão. Não vou me reconciliar. Confiança é a fundação de qualquer relacionamento e uma vez que está quebrada, você não pode simplesmente colar de volta. Nunca vou conseguir olhar para ela da mesma forma novamente. Toda vez que ela chegar em casa atrasada, toda vez que pegar o telefone, toda vez que disser que vai encontrar uma amiga, vou me perguntar se ela está mentindo para mim. Essa não é forma de viver para nenhum de nós. Estou ficando na casa por enquanto, principalmente pelas crianças. Elas não merecem ter as vidas viradas de cabeça para baixo mais do que já estão, mas assim que conseguirmos descobrir um arranjo de custódia e logística financeira, vou me mudar. Disse a ela que estou disposto a ser copai da forma mais amigável possível, mas nosso casamento acabou. Algumas pessoas podem achar que estou sendo duro demais, que deveria dar outra chance pelo bem da nossa família, mas isso não foi um erro, foi uma série de decisões conscientes. Ela escolheu mandar mensagem para ele, ela escolheu encontrar com ele, ela escolheu ficar com ele, e depois ela escolheu esconder. Como vou reconstruir um casamento quando nem consigo confiar nela para me contar a verdade toda? Não estou escrevendo isso para fazê-la parecer má. Ela não é uma pessoa má. Ela é a mãe dos meus filhos e sempre vou me importar com ela em algum nível, mas ela fez as escolhas dela e tenho que fazer as minhas. Por mim, pela minha sanidade e pelo meu próprio respeito próprio, tenho que ir embora.